Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Hoje venho aqui então passar uma nova orientação, uma nova explanação, justamente a respeito daquilo que na verdade move o mundo, que são perguntas. Perguntas que assolam a humanidade, em cima daquilo que essa humanidade vem passando. Que é o quê? Por que tanto sofrimento? Por que tantas dificuldades em cima dessa terra, nesse plano? Muito bem. Então nós temos aí, então, em cima dessas perguntas, muitas respostas ali a poder conciliar com elas. Porque veja que toda a fonte, nós precisam entender que toda a fonte de sofrimento, de dificuldades, vem justamente da ignorância. Mas da ignorância no sentido literal de não saber o que verdadeiramente está acontecendo. Veja que as pessoas, então, a maioria da humanidade, vem vivendo uma programação mental e subconsciente nefasta, ilusória, que aprisiona, que acorrenta, que limita cada um de vós, não importa a idade, não importa a altura, o peso, a classe social, porque as pessoas às vezes pensam, as pessoas menos favorecidas em termos de oportunidade ou de pataco de dinheiro, que pessoas mais benestantes, ou seja, com melhores condições financeiras, não têm problemas, não passa dificuldades, e isso não condiz com a verdade. Boa parte dessas pessoas com melhores condições também tem ali as suas dificuldades e também os seus sofrimentos. Quanto maior é aquilo que vós ganha, maior as suas despesas. Mesmo que a pessoa ali tenha uma habilidade, uma certa habilidade em poder fazer a gestão daquilo que possui, então existe também. Por quê? Porque todos estão nesse mesmo padrão, nessa mesma sintonia mental e subconsciente, do subconsciente, principalmente. Então veja que todos, desde lá de muito jovens, desde criança, então começa desde o seio da família a receber aquilo que é uma programação, porque veja, toda criança quando então nasce, então ali a sua mente, o seu subconsciente então se encontra ali, digamos que vazio. Então, com o decorrer dos dias, dos meses e dos anos, então essa memória dessa mente física do cérebro, então vai acumulando informações daquilo que está vendo, daquilo que está ouvindo, daquilo que está tocando, daquilo que está sentindo odores, daquilo que está comendo, certo? E a partir de um certo momento, então começa também a interação com as probabilidades. Então aí começa a fonte, na verdade, de todo o sofrimento, porque também já ancorado a essa situação que se começa nos seios de todas as famílias, então existe aquilo que são novas programações ligadas essas a doutrinas e dogmas religiosos. Não estou aqui para desmerecer nenhuma religião, mas sim a maneira de se viver essa religiosidade, certo? Porque aquela pessoa que se torna religioso, ele se torna profundamente dependente dos dogmas e das doutrinas. Entendam que dogmas e doutrinas são escritas por homens, mulheres, ou seja, por seres iguais a todos vós. Não existe uma diferença entre aquelas pessoas que escreveram no passado
as regras que estão dentro de cada religião, certo? Que são dogmas e doutrinas. Veja que não estamos falando a respeito de escrituras sagradas de quaisquer religião, certo? Estamos falando de dogmas e doutrinas que estão ligadas a essas regras que foram então criadas, escritas, pensadas para então organizar aquilo que vós conhece como instituições religiosas, não importa ela qual seja. Por que estou dizendo tudo isso? Porque aí é onde mora a raiz de todo sofrimento, a raiz, né, de toda dificuldade, que vai levar as pessoas a estarem nessa situação de ignorância, de trevas de ignorância. Então a espiritualidade, como um todo, não falo só como Exu, que está ali trabalhando na linha da Umbanda, mas também falo em nome de toda a espiritualidade, né? Da espiritualidade que está ligado ao cristianismo, ao budismo, ao islamismo, né? A todos, anjos, arcanjos, porque cada qual no seu trabalho, executando o cúmpito que cabe a cada um, então esse cúmpito de cada um é para o mesmo propósito. Não existe o santo católico que chegue para o Exu ou para o caboclo de Umbanda e não aceite ajuda ou não trabalhe junto, porque na espiritualidade todos trabalham para o mesmo propósito, todos estão servindo ao propósito, né, ali, que é o propósito da criação, o fluir da criação, a harmonia, principalmente dizendo. Claro, são muitos outros fatores, mas como o tempo é limitado para então entrarmos em detalhes, creio que seja o suficiente, até mesmo para não confundir ou não sobrecarregar aquilo que seja sua mente física. Então, uma vez que a mente física, o cérebro de cada um, então está com esse modus operandi fracassado, então gerará tudo aquilo que vós passam, as dificuldades, as faltas de compreensão, violência, abuso mental, emocional, situações de discórdia, traições, vingança, inveja, fofoca, intriga. A lista é grande, a lista é muito grande. E também aquilo que são as doenças, porque as doenças nada mais são do que uma densificação do padrão energético dos seus 7 corpos até que então se manifeste no corpo físico. Estou falando, repito, tudo a grosso modo, mas para que vós tenham uma noção de como acontecem as coisas, certo? Então, veja que cada ser em cima da Terra, os encarnados e os desencarnados, então tem um caminho. Veja que cada ser humano é semelhante entre si, mas não iguais. Semelhantes, não iguais, repito. Cada qual tem a sua caminhada, o seu objetivo, a sua meta, a sua capacitação, o seu ponto de vista, o seu entendimento, a sua compreensão. E tudo isso está de acordo com o ponto dessa caminhada que cada um se encontra. Que caminhada é essa? A caminhada desde que o Divino Pai, Deus, então criou os seres humanos. Então vem essa caminhada, essa capacitação para um dia na história da criação o ser humano então retornar ao Pai capacitado para assumir o seu cúmpito, aquilo pelo qual cada um foi criado para assumir perante a criação. Então, nessa parte que todos estão experienciando, se capacitando, já dissemos, eu e outros guardiões a respeito, que em comparação temos aqui essa Terra, essa terceira dimensão, esse planeta, essa experiência de encarnação como uma sala de aula.
Vós já passaram, acredite, todos vós já vêm de muitas salas de aula diferentes, com uniformes diferentes. O uniforme que vós usam aqui nessa experiência é esse corpo físico. E aonde está então a fonte, o porquê do sofrimento e de tanta dificuldade? Justamente na ignorância, naquilo que vós foi induzido, vós foi, vamos dizer, hipnotizado, ou podemos dizer de uma forma mais profunda, vós foi ali programado para pensar que vós não pode, que vós não é suficiente, que vós é muito pequeno, que vós não representa nada ou quase nada perante a criação ou perante o todo, que é o Pai de cada um de vós, certo? Isso vós tem que manter presente, vivo, não só na sua memória, mas também nos vossos corações, que vós são filhos e filhas desse Divino Pai, de Deus, certo? Talvez o ser humano, em busca de tantas respostas, ele se esqueça, em meio a tantas distrações no mundo que existam, que é aquilo que seja o trabalho de cada um, os compromissos com a família, estudos, prazeres, luxúrias, enfim, todas as situações que estão aqui neste plano, que acabam por distrair vós e acabar esquecendo ou negligenciando o conhecimento mais importante, que na verdade todos vós já têm, que é saber que vós são filhos e filhas de Deus. Assim como Jesus Cristo, assim como o Buda, assim como Zaratustra, assim como Maomé, claro que temos ali denominações diferentes para os nomes que são direcionados ao Divino Criador, a Deus. Mas a essência é a mesma, porque só existe um Divino Pai, só existe o todo. Todas as outras manifestações são deidades, tá? Estão ali abaixo dessa unidade ou dessa dualidade, que é a manifestação de Deus, porque Deus não é um homem, Deus não tem um corpo físico. Ele pode, se ele quiser, se manifestar da forma que quiser, porque ele é o Criador de todas as coisas. Porém, entenda que quando então Deus decide manifestar o plano da criação, ele se manifesta imediatamente na forma daquilo que seja energia positiva e negativa. Positiva representando o sagrado masculino, negativa representando o sagrado feminino. Então não tem problema se vós quiser se relacionar ao Divino Pai como Divina Mãe. Porque através da união dessas duas superpotências, em sua essência, então ali a união dessas duas forças é que proporciona o plano da criação, visível e invisível e tudo que nele existe. Muito bem, então os seres humanos, a atual humanidade, os encarnados e também desencarnados, então vem vivendo essas programações nefastas, de que vós nasceu do pecado, de que vós são pecadores, de que vós nasceram para sofrer, que para vós poder conquistar algo ou ter os olhares desse Divino Pai direcionados para a sua vida, para a sua caminhada, vós tem que suar sangue. Ou como é utilizado em cima dessa terra a terminologia de comer o pão que o diabo amassou. Mas tudo isso é falso, é uma ilusão, é uma mentira, certo? Por quê? É utilizado em cima daquilo que seja desequilíbrios, como o desequilíbrio na sexualidade, que as pessoas entendem, né? Ali a sexualidade, eles não sabem que o ato sagrado do contato íntimo entre o homem e a mulher, então
põe em ação, reproduz em um nível mais baixo, mais denso, aqui nessa manifestação da matéria, aquilo que o Divino Pai um dia iniciou lá, que é a situação de ele ali se manifestar na energia positiva e negativa, sagrado masculino e sagrado feminino, para que então a união dessas forças pudessem trazer a manifestação de tudo que existe. Então o ser humano, então, aqui neste plano denso, como tudo é mais denso, tudo ali é prática, então requer que tenha esse contato. Então esse contato gera a energia da criação. Em outras civilizações, em outras humanidades que já passaram em cima dessa terra, então eles chegaram a entender esse ato sagrado. Que esse ato não serve simplesmente para a perpetuação da espécie, ou para simplesmente trazer à luz um filho, uma criança, um bebê. Mas serve também para trazer à luz, ou seja, ao plano da matéria, tudo aquilo pelo qual for direcionado essa potência dessa energia criadora, que vós conhece como energia sexual, mas é a energia da criação, certo? Mas isso já comentamos em outra ocasião e temos que nos aprofundar um pouco para que vós passe a conhecer mais e saiba utilizar, ou pelo menos aprender, ter as noções básicas daquilo que cada um está fazendo ou vem fazendo durante toda a vida. De uma forma o quê? Ignorante, sem saber o verdadeiro propósito. Somente propósitos ali atrelados à sua mente física. E isso está ligado a todos os campos da vida. Não digo só a sexualidade, digo as ações e programações que estão dentro da mente, daquilo que vós criou hábito, como o seu respirar, e também aquilo que está no seu subconsciente, que é o que dita as regras das suas intenções, das suas ações, das suas reações e de tudo que então se manifestará daí por diante. Veja, porque tudo é um plantio. Não adianta tapar o sol com a peneira. Aquilo que vós planta aqui, vós colherá. E não só colherá, como também comerá os frutos. Aquilo que vós está plantando não serão seus filhos ou seus parentes que irão colher, a menos que eles também sigam o mesmo caminho, é óbvio. Mas aquilo que vós plantou, vós irá colher, e além de colher, degustar os frutos dessa plantação. Porém, muita gente está plantando sem saber como plantar ou o que plantar. Aí está, então, as raízes pelo qual a humanidade vem passando tamanha condição de sofrimento e também de dificuldades, das mais diversas, em todos os campos da vida. Agora, qual é a solução para tudo isso? A solução para tudo isso está justamente nas colocações ou pregações, se vós preferirem, né, daquilo que o Cristo dizia e diz até hoje a respeito da verdade. Conheça a verdade e ela te libertará. Por que estou usando o Cristo? Porque o Cristo, então, é o mais conhecido dentre vós todos. Mesmo para aquele que seja ateu, já ouviu falar sobre as caminhadas, as passagens, as parábolas de Jesus Cristo. Mesmo que nele não creia, mas já ouviu. Então fica fácil para que eu possa dar uma explanação que todos possam rapidamente apanhar. Certo? Então ele mencionava, assim como muitos outros mencionaram, mestres que aqui tiveram, mestres da humanidade, que são irmãos de todos vós. Importante evidenciar essa verdade, esse fato. Muito bem, então é
procurar entrar em contato com essa verdade. Começar a abrir a porta para que a espiritualidade que cada um está manifestando a respeito da fé que ali põe em ato, ou seja, não importa se seja católico, se seja protestante, evangélico, se é budista, se é quimbandeiro, se é candomblecista, não importa a fé que esteja ali colocando em ato, porque todos esses caminhos levarão a um só caminho. É inevitável. Porque veja, se tudo que existiu, aquilo que existe, aquilo que ainda se manifestará, se existirá, tudo vem, tudo acontece, tudo nasce, tudo morre, tudo se transforma devido a esse Divino Pai, a esse todo, a Deus. Então é claro que todos os caminhos, uns caminhos, vamos dizer, um pouco mais fáceis, se podemos usar a leveza dessa palavra, ou mais difíceis, o aprendizado, pelo amor ou pela dor. Uns escolhem, é claro, pela dor, a maioria escolhe pela dor. Em vez de observar aquilo que seja os atos, as atitudes, as ações, as reações que os seus semelhantes que estão ao torno de todos vós, a toda hora e a todo momento, cada qual está colocando em ato algo, alguma ideia, alguma intenção ou esboçando alguma reação em cima de uma situação específica, que seja familiar, que seja de relacionamento, que seja entre pai e filho, que seja de trabalho, que seja ligado a aquilo que seja o sagrado, a religiões. Então observem, por que não observar aquilo que o seu irmão talvez esteja tomando de intenção, às vezes preconceituosa, ou então pretensiosa a respeito de uma outra pessoa, de uma outra religião? O que é aquela pessoa, esse irmão que está tomando esse ato? Como é a vida dessa pessoa? A vida é só aquilo que as pessoas estão dizendo? Não, eu estou bem, eu estou feliz, a minha vida é abençoada, mas veja que as pessoas, todos sem exceção, programam para dizer, para falar, mas para reagir não. As pessoas programam para aquilo que eles vão dizer, mas na hora da reação vem à tona aquilo que todo mundo possui em maior volume dentro de si. Então, por que não observar? Falou muito bem, aquela pessoa, aquela família, aquele ser, esse meu semelhante, aparentemente, realmente é uma pessoa completa, uma pessoa feliz, E mesmo eu vivendo uma situação de miserabilidade, dificultuosa, de sofrimento, de doença, Então, mas eu também vou na mesma igreja, no mesmo templo ou no mesmo terreiro que essa pessoa vai, certo? E daí o porquê? Aí começa a nascer o quê? Perguntas e mais perguntas e mais perguntas que vão se tornando ali infindáveis e que vai fazendo com que a sua mente lúcida comece a entrar em uma certa confusão, em uma sobrecarga de perguntas e nenhuma resposta. As respostas que cada um vai obtendo, geralmente ligado às trevas da ignorância, está ligado a achismos. Eu acho que seja aquilo, então o fulano falou aquilo, certo? A probabilidades e a opiniões. Veja que nada disso condiz com a verdade. A verdade é nua e crua, é objetiva, é direta, é clara, límpida como a água que sai da fonte. Então observe, de repente, em um momento de reação, vais ver aquele irmão que ali está sorrindo, está dizendo que está vivendo uma bênção na vida. Não é questão de desconfiar do semelhante. Você tem que aprender a diferenciar duas coisas. Não permita-se jamais julgar alguém. Não julgue o livro pela capa, só porque a pessoa está suja ou porque a pessoa tem a pele mais escura ou mais clara, se é alto, se é baixo, se está na rua ou se está em um palácio. Mas tem que observar as energias, ou seja, aquilo que está fazendo com que aquelas pessoas estejam agindo ou vivendo da maneira que estão.
Aí vós começam a criar essa abertura para que a verdade comece então a ter contato com vós. O ser humano, a humanidade precisa quebrar essa barreira dessa mentira, dessa ilusão, né? Quando eu digo barreira de mentira e ilusão, é a condição que o ser humano se encontra. O ser humano, então, foi dado a autoridade quando ele foi criado e quando ele vem para cá, para esse plano, de comandar tudo que está abaixo do céu e acima da terra. E daí poder fazer o que? Usufruir de tudo aqui que melhor exista. Então, veja, o problema não está no dinheiro, o problema não está na boa comida, o problema não está em uma boa roupa, em um bom automóvel, em uma boa casa, em uma boa viagem, certo? Nem mesmo de ter uma mulher ou um homem bonito ali para se relacionar. O problema não está em nada disso, isso é uma bobagem, certo? O problema está na condição do ser humano perante as coisas da matéria. Que condição é essa? Condição de escravo. O ser humano, então, foi dado a outorga, a autoridade de estar no comando, para comandar, para direcionar, para usufruir. Não para ser comandado, para ser escravizado e para ser usufruído por essas coisas que acabamos de dizer. Aí está a fonte de boa parte do sofrimento e de dificuldades que o ser humano passa, porque o ser humano pensa que ele, tendo uma casa luxuosa, ele será feliz. Se ele ter a mulher mais bonita, o homem mais bonito, ele será feliz. Se ele tiver um filho, 2 ou 10, ele será feliz. Se ele estiver na religião tal, ele vai ser feliz. Ou se ele tiver um baú cheio de moedas de ouro ou uma quantidade de dinheiro suficiente, então ele será feliz. Tudo isso é uma ilusão, porque a felicidade não se encontra em nada que seja material. Vós tem que observar que vós sim podem usufruir de todas essas coisas desde que vós esteja no comando. É como beber uma bebida, já demos, quantas vezes demos esse exemplo aqui? Para que fique claro, às vezes repetimos determinados termos para que vós repense. Não tem problema alguém que goste de beber uma bebida em beber essa bebida, em degustar essa bebida. O problema começa a ser na vida dessa pessoa quando ele está dependente da bebida para ele poder falar melhor, para ele poder chegar em uma mulher ou um homem, ou então para ele ter coragem de fazer aquilo que ele não tem de forma lúcida, para que ele use da bebida como desculpa, como muleta, para então se justificar de algo que não é tão bem visto pela sociedade ou pelo círculo de amizades ou familiar que ele se encontra. Então não adianta ser bebido pela bebida, né? Estar ali jogado, né, nas sarjetas, nas calçadas, ou então servir de motivo de sarro, de divertimento de outras pessoas que não estão embriagados em ver uma pessoa ali toda descontrolada, falando alto em demasia, falando bobagem, né, contando mentiras, ou então ali sendo às vezes, vamos dizer, muito maliciosos, né, em certas conversas. Além do fato de estar ali sobrecarregando o corpo físico, né, que tudo esse corpo físico também tem um limite para suportar. Veja que tudo isso é causa de sofrimento. Quando falamos nas vossas orações, se vós quiser fazer uma oração verdadeira e legítima, não peça nada a Deus, porque não existe nada que vós possa pedir que Ele já não saiba. E na verdade, aquilo que vós pede, a sua visão é limitada, vós não sabe o que é bom para vós, mas Ele sabe. Não que Ele vai impor isso na vida de cada um. Vós é livre para seguir o caminho que quiser, da direita e da esquerda, né, do alto ou do embaixo, não importa. Todas as experiências acabarão levando mais cedo ou mais tarde a esse mesmo caminho.
que é a Deus. Quer queira, quer não, mesmo para a pessoa que seja ateu, lamento muito em dizer, certo? Por quê? Porque a mente humana, na atual condição de encarnação que está, então ela não consegue abraçar, não consegue conceber aquilo que sejam os propósitos maiores do todo. Nem mesmo a certos níveis, nem mesmo os querubins, arcanjos podem ali conceber ali em suas consciências aquilo que são verdadeiramente os planos do Divino Pai. Então não fique perdendo tempo a respeito disso, simplesmente procure dar abertura a essa verdade. Veja que toda a situação que vai se deparar perante vós, que venha de semelhantes, né? Ali dentro de religiões, em trabalho, em todas as situações, que vós encontrarem essa ferramenta diabólica da culpa, do medo e da ganância, ou seja, que utilizam da culpa, da pessoa se sentir culpado para as pessoas tirarem proveito em cima, do medo para as pessoas então ali tirarem proveito de quem está fragilizado, e da ganância. Então essa é uma ferramenta diabólica que tem arrastado mais e mais seres humanos para mais trevas da ignorância, mais profundo, mais escuridão. E não é o Divino Pai que virou as costas para nenhum de vós, porque isso é impossível, isso jamais aconteceu. É o ser humano mesmo que escolhe simplesmente seguir um caminho. É como vós na caminhada para o trabalho. Muitas das vezes vós está de frente para o sol, e algumas vezes, dependendo do caminho que vós escolha, vós terá o sol pelas costas. Certo? Claro que tudo isso está acontecendo também por manipulação, por indução de quem? De seres trevosos, quiumbas, né? Grandes das trevas, magos negros, né? Que são verdadeiramente os diabos nessa situação, que já falamos uma vez, são espíritos humanos que então se densificaram a tal ponto que então vivem em planos astrais obscuros, né? Ali movidos pela energia da vingança, da ganância, da soberba, né? Daquilo que são graves desequilíbrios do ser humano. Mas eles também, sem que saibam ou não deem o braço a torcer, estão a serviços desse Deus, porque através deles também, de uma certa forma, farão com que vós exercitem, se capacitem naquilo que é adquirir paciência, resiliência, força de vontade, superação, amor, compaixão. Então veja, tudo está tramitando dessa forma. Claro, estamos falando de formas superficiais, mas eu creio que todos conseguirão então abraçar, entender ou pelo menos meditar. Se não foi o suficiente, veja novamente, repita, me ouça novamente, porque não estou aqui para dizer as palavras porque eu quero dizer. Lembre-se que esse trabalho, então, foi dado a outorga, a autorização da lei maior e da justiça divina, para que, então, viesse a esclarecer, trazer luz ao caminho de todas as pessoas que entrarem em contato com essas informações, com essas orientações, com essas explanações. Então é começar a tomar atitudes de começar a observar as situações, não julgar o semelhante, não importa se ele surrou o seu filho. Vai, é claro, devido à programação do subconsciente que vós tem dentro da sua mente física, vai lhe vir o nervoso, vontade de poder contrastar aquela agressão, de devolver na mesma moeda, né? Do olho por olho, dente por dente. Mas procure não fazer isso, porque se vós fizer isso, vós está como alimentar uma fogueira.
Se vós não alimenta a fogueira com suas reações desequilibradas, com o julgamento ou com alguma coisa do tipo, né? Aceitar discussões, bater boca, ofensas ou agressões físicas, então significa o quê? Significa que vós não está alimentando aquele fogo. E se vós não alimentar o fogo irá diminuir até que se apague. Porém, se vós der o troco, olho por olho, dente por dente, se valer da lei da espada, esse fogo irá se tornar um incêndio. E daí se torna incontrolável, não terá fim, e os prejuízos serão grandes. Agora eu pergunto, vós tem alguma coisa a perder na sua vida? Porque tem muitas pessoas que estão em uma condição que dizem o seguinte: eu não tenho nada a perder. Para mim, tanto faz dar em cima como dar embaixo, que não muda nada. Agora eu pergunto, a sua vida é assim? Vós não tem nada a perder? Que exemplo vós está dando para os seus filhos? Que exemplo vós está dando ali para os semelhantes? As pessoas que têm falado às vossas costas, fofocado, feito intriga, essas pessoas, vós então dará razão a elas para que as demais pessoas então se certifiquem que vós é realmente aquela pessoa que disseram? Claro, absolutamente ninguém passa nada de graça. Tudo está de acordo com a lei. Ação e reação, causa e efeito. Plantou, colheu. Às vezes, para encerrar, às vezes vós pode ver uma pessoa, um homem, uma mulher que seja honesto, trabalhador, aquela pessoa que levanta desde muito cedo na vida, de sol a sol, a pessoa que está ali, ele não deixa aquilo que falta à sua família, ele honra muitas vezes o pai e a mãe, e daí tem uma vida amarrada, uma vida que não progride, não cresce, não consegue estruturar nada. Mesmo que a pessoa faça 1, 2 ou 3 trabalhos durante a sua jornada, ele não consegue sair daquilo, daquela mesmice, daquela dificuldade, daquele sofrimento, daquela agonia. Por que isso? Aí muitas pessoas chegam, os que são mais próximos: poxa, fulano, vós é tão honesto, vós é tão trabalhador, né? Vós cuida tão bem da família, né? Por que vós está passando essa situação? E daí a resposta dessa pessoa quase sempre será assim: eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer isso. Com certeza isso deve ser obra do diabo. Mas será mesmo obra do diabo? Porque entenda que eu já disse que as pessoas, para conversar com as outras, eles programam para o que eles vão dizer, o tom de voz que eles vão usar, tudo, como um teatro, certo? Porém, entenda que nessa situação, aos olhos de todo mundo vê uma situação, mas na intimidade dessa pessoa, quando ele está só consigo mesmo, muitas das vezes essa pessoa é um manipulador, é um fofoqueiro, certo? Utiliza de coisas obscuras. Não estou dizendo só de magia, estou dizendo de ações nefastas, de manipulação, ali de induzir pessoas, de fazer fofocas e intrigas, que muitas das vezes separaram casais ou famílias lá atrás, ou ocasionaram em situações mais sérias, que mesmo aquela pessoa às vezes desconhece, porque às vezes ele mudou de local, mudou de casa, mudou de cidade, e ele não sabe o que acarretou tudo aquilo que ele iniciou. Porém, a humanidade não sabe. Mas a lei maior e a justiça divina, tudo vê, tudo sabe. Então, às vezes, aquela pessoa está batendo de frente com a lei maior e com a justiça divina. Por isso ele está passando aquela situação. Ninguém passa nada de graça. Pode ser um ato de magia negra contra aquela pessoa? Um trabalho de maldição que foi feito contra aquela pessoa? Pode. Como já falamos aqui, cada 10 pessoas que vós veem caminhando em cima da terra, 7 pessoas hoje estão sofrendo algum tipo de ataque magístico ou
psíquico de forças obscuras. Porém, isso só ocorre porque, devido a essa programação, a essa abertura, a essas distrações, a essa mentira que acontece em cima da Terra, e a pessoa ali então fazer parte, permitir, dar abertura da própria vida para todas essas coisas, né? Então, essas energias desses trevosos, desses quiumbas, desses zombeteiros, essas forças obscuras das trevas, né? Vamos colocar esses diabos, então eles encontram essa abertura na sua proteção, no seu campo energético, áurico, vibratório, magnético, espiritual. E daí eles começam então a agir sorrateiramente na vida de cada um. Mas veja, tudo é em virtude da abertura que cada um dá para os desequilíbrios. Ah, mas eu não quero fazer isso, acontece na minha vida. Não. O ser humano está muito habituado a tapar o sol com a peneira, porque é o exato momento que vós tem a oportunidade de fazer algo considerado ruim ou inapropriado, imediatamente no mesmo exato momento, a sua consciência irá acusar: olhe, isso não convém. Mas daí vai ao que? A que cada um já está habituado na vida, a tirar proveito, como ir a uma feira, a um mercado, e daí vós pagar o que vós comprou com 50 cruzeiro, a pessoa que está ali trabalhando lhe dá o troco do dinheiro como se fosse 100 cruzeiro, e ainda as pessoas têm a cara de pau de falar para as outras: hoje o meu dia foi abençoado, né? Eu fui comprar as coisas com 50 e recebi troco de 100. Veja, isso é uma atitude nefasta que cria abertura para forças obscuras, além de ações da lei e da justiça divina. Por quê? É aquela pessoa que lhe deu o troco errado. Ah, mas o problema é dela. Ela que me deu o troco errado, não fui eu que enganei ela. Mas de uma certa forma enganou. Por quê? Porque vós viu, vós sabe que vós deu 50. Por que vós pegou aquele a mais? Né? Aquela pessoa pode estar distraída, pode estar doente, pode estar passando por dificuldades. Não seria do seu ato de caráter falar: olhe, vós me deu o troco a mais. Porque aquela pessoa irá ter que tirar do pouco que tem para suprir aquilo que veio parar a mais no seu bolso. Isso é só um pequeno exemplo de tantas coisas que acontecem todos os dias na vida de cada um. Então repensem bastante. Comecem a dar abertura para que essa verdade comece a adentrar a vida de vós. Quando eu der a próxima explanação, vamos falar mais sobre a verdade. Como começar a identificar essa verdade. Mas de primeiro ponto, de primeiro plano, é importante que vós comecem a fazer essa anamnésia, fazer esse exame de consciência internamente, de forma honesta, verdadeira, clara, sem tapar o sol com a peneira. Para depois, quando eu explanar a respeito da verdade, então vós poderem começar a colocar em prática. Por hoje é o suficiente. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.